Clementine era neta de um conde, um par sociável, cabível para ele, ainda que a história da família dela fosse trágica. Seu pai, o coronel Henri Royer, abandonou a mãe e os 3 filhos, em meio a muita pobreza. Entretanto, a vivência meio humilde mudou o caráter de Clementine, de uma forma muito diferente das mulheres nobres da época. Ela era muito mais educada e articulada, pois teve que trabalhar desde cedo. Churchill ficou ensaiando o discurso para pedir ela em casamento por 2 dias. Ele só conseguiu por causa que o seu primo deu uma forcinha para ele, senão ele não teria coragem. Os dois se casaram em 12 de setembro de 1908, em Westminster, com uma cerimônia digna da realeza, onde compareceram 1.500 convidados. Como presente de casamento, o rei Eduardo VII deu a Winston uma bengala com o topo dela, onde pega a mão, em ouro, onde ele usou essa bengala para o resto de sua vida. Uma frase que Churchill disse foi: "Me casei e vivi feliz para sempre". O seu casamento durou 56 anos. Os dois eram almas gêmeas, que permaneciam sempre unidos e chamavam um ou outro com apelidos carinhosos. Ele sendo o Senhor Porquinho e ela a Senhora Gatinha. Junto eles tiveram 5 filhos, Diana, Randolph, Sarah, Margaret e Mary. Em 1909, as suas medidas sociais foram votadas pelo Congresso. As reformas incluíam aposentadoria, seguro-desemprego, saúde e salário mínimo, aumento de impostos para quem tinha maior renda. Houve vários protestos no Senado em leis e chamaram tudo isso dali que ele propunha de orçamento do povo. E Churchill perdeu, não foi aprovado. Quando os senadores se opuseram a isso, o rei Eduardo concordou em colocar mais assentos para os liberais no parlamento, fazendo então que a legislação fosse aprovada. Os senadores então entenderam o risco de ser subjugados por uma maioria liberal e daí cederam. E em agosto de 1911 o orçamento do povo foi aprovado. Churchill também trabalhou para diminuir a pena de crimes menores, para trabalho a ex-presidiários, reduzir o número de jovens na cadeia e colocar livraria nos presídios. O mais deprimente para Churchill foi a crise de Tonypand, no Vale de Randa, no país de Gales, onde uma disputa entre donos de minas e minérios se transformou num conflito. Winston mandou os fuzileiros de Lancaster para conter os mineiros em revolta. O uso militar contra os trabalhadores manchou a sua imagem contra os operários. Em 1911, 5 anos depois de Santos Dumont ter feito o primeiro voo em Paris, Churchill ficou fascinado com o potencial da aviação para ser usado em arma de guerra. Ele sempre teve fascinação por equipamentos e inovações. Ele acreditava que a única maneira de
de proteger a Inglaterra de uma eventual guerra, a Primeira Guerra Mundial, era criar uma marinha com uma força enorme, sem fraqueza. O assassinato do arquiteto austríaco Franz Ferdinand e sua esposa por um nacionalista sérvio em 28 de junho de 1914 deu início ao conflito que Churchill havia previsto. A Inglaterra declarou guerra à Alemanha em agosto e em novembro outros países tomaram a mesma decisão. Os aliados Inglaterra, França, Rússia enfrentaram as potências centrais, a Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano. No mar, a Marinha teve sua primeira vitória em 28 de agosto, quando afundou 3 cruzeiros alemães no Mar do Norte. Atacar o Império Turco-Otomano parecia uma ideia promissora. Churchill desenvolveu alguns planos para destruir os fortes ao longo do Estreito de Dardanelos. Uma força conjunta entre França e Inglaterra de 15 navios atacou o Império Otomano em fevereiro de 1915. Mas algo deu errado, não saiu como planejado. Os turcos haviam colocado minas ao longo do mar, ao longo do litoral de Dardanelos. Tropas turcas destruíram 9 navios. As investidas na península de Galípoli, na mesma região, em abril, também foram um desastre. No final de 1915, as forças aliadas foram obrigadas a admitir a derrota. Mais da metade do contingente dos aliados, cerca de 252 mil homens, foram mortos ou feridos. A perca de tantas vidas para nenhum ganho, para um fracasso, vamos dizer assim, teve um profundo efeito na opinião pública. Nomes como Dardanelos e Galípoli tornaram sinônimos de selvageria e desperdício de guerra. Entre 1915 e 1916, Winston foi fortemente repreendido pelo custoso fracasso que lhe rendeu o apelido de O Açougueiro de Galípoli. Foi demitido do cargo como primeiro lorde do almirantado e ficou sem cargo e sem prestígio político por 10 anos. Daí ele foi para o campo com a sua família e começou a pintar para esfriar a cabeça, se distrair um pouco. A pintura se tornou um passatempo que ele levou para a vida inteira. Em outubro ele foi para a frente de guerra em Flanders, onde vivenciou o horror da guerra de trincheira. Sua imaginação o fizeram pensar numa maneira de fazer os soldados avançarem na guerra na guerra de trincheira sem se ferir muito por causa da artilharia inimiga. Pensou em um grande escudo de metal movido por rodas ou correias de trator, equipados com lança-chamas e 2 ou 3 metralhadoras Maxim. Os ingleses usaram o carro de combate, famoso tanque,
pela primeira vez durante a Batalha de Somme, que durou 5 meses. As finanças de Churchill eram minadas pela sua extravagância. Ele consumia regularmente charutos cubano, ostras e tinha o hábito de tomar champanhe em todas as refeições. Kitchener, já morto por sua indecisão e negligência, deixou o cargo de primeiro-ministro e foi substituído por David Lloyd George. O novo primeiro-ministro queria Churchill no governo, mas os obstáculos eram muitos. A situação foi salva por um ato nobre do Dr. Christopher Addison, ministro da munição. Sua admiração por Winston era tão grande que ele se demitiu do cargo para que Winston assumisse no seu lugar. Sua carisma era uma das suas maiores armas, e explicava muito da lealdade que ele imperava. Em seu novo ministério, ele enfrentava os desafios do cargo com muito prazer. Após a Revolução Comunista Bolchevique em 1917, Churchill foi a voz ativa contra a expansão comunista na Europa. Sua aversão ao comunismo durou a vida inteira. A Primeira Guerra Mundial terminou com o armistício assinado em 11 de novembro de 1918, com um saldo de 750 mil mortos. Diversos movimentos de independência surgiram nas colônias britânicas. Ele esteve envolvido intimamente com os dramas que o pós-guerra causou no mundo, e inclusive na Inglaterra. Enquanto ele cuidava de tudo isso, ele foi atingido por duas tragédias pessoais. Sua mãe, Jane, caiu da escada e quebrou o tornozelo. A lesão transformou-se em uma gangrena e ela não resistiu, morreu em junho aos 67 anos. Apenas 2 meses depois, sua filha mais nova, Marigold, de apenas 2 anos, teve meningite e morreu em agosto. Os conservadores venceram as eleições gerais em novembro e Churchill perdeu seu posto de deputado por Dundee e ainda teve que ser submetido a uma cirurgia para extrair o apêndice, declarou. Em um piscar de olhos, encontrei-me sem gabinete e sem apêndice. A vida dele não foi nada fácil. E em 1924 ele foi eleito por Epping. Uma semana depois, o primeiro-ministro Stanley Belkin convidou-o para o cargo de ministro da Fazenda. Com seu primeiro orçamento como ministro da Fazenda, aplicou planos de pensões para viúvas e órfãos e reduziu de 70 para 65 anos para a aposentadoria. Reduziu também em 10% as taxas para as famílias de baixa renda. Em 1925, pressionado pelos economistas conservadores, levou a Inglaterra de volta ao padrão ouro, um sistema monetário que fixa as taxas de câmbio. A manobra teve consequências drásticas e aumentando o custo de exportações, prejudicando a indústria
e moldando o cenário para a greve geral de 1926. Com tudo isso, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 transformou-se em uma crise mundial. Com tudo isso acontecendo, Churchill perdeu muito dinheiro e, para ter um fôlego, lançou um livro, A Crise Mundial, e negociou também uma turnê de palestra pelos Estados Unidos. Durante as palestras, de uma para outra, Winston andava pela Quinta Avenida em Nova York, atravessou a rua sem olhar para o lado e foi atropelado, se ferindo na cabeça e nas pernas. Ficou 6 semanas em repouso. Um fato importante é que em 1919 ele havia se oposto às exigências que o Tratado de Versalhes opunha contra a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, pois ele achava que com toda essa pressão tinha um risco de estourar uma nova guerra, a Segunda Guerra Mundial. E em 1932, sua intuição provou que ele estava certo. O líder do partido nazista, Adolf Hitler, aproveitou esse sentimento do povo alemão de derrota, de opressão dos aliados, e prometeu recuperar os territórios perdidos e restaurar o poder, a influência alemã. No final de 1932, depois de uma série de eleições, os nazistas já formavam o maior partido no Reich. O Reich é parlamento alemão. Hitler foi indicado chanceler da Alemanha, indicado pelo presidente Paul von Hindenburg. Churchill vinha regularmente a público se manifestar falando que o sugerido era rearmamentar o exército, construir mais aviões, tudo, tudo relacionado ao material bélico, alegando um novo conflito, que poderia acontecer um novo conflito. Também criticava o governo pela sua passividade diante das exigências de Hitler. Estava convencido que se tratava de uma ameaça. Mas a Grande Depressão de 1929 ainda era causa de desemprego, miséria, falência de empresa e sentimento de pessimismo. A inteligência secreta inglesa reportou que os nazistas haviam violado uma proibição importante do Tratado de Versalhes. Eles estavam aumentando sua frota aérea. Em 1933, a Alemanha nazista saiu da Liga das Nações e da Confederação Internacional de Desarmamento. Um dia após a morte do presidente von Hindenburg, Hitler assumiu sozinho o poder executivo da Alemanha, tomou para si os cargos de chanceler e de presidente. Em maio de 1935, Hitler repudiou as cláusulas do Tratado de Versalhes e revelou que o país estava se militarizando. Churchill continuava a sua campanha para impressionar o parlamento inglês, não só a respeito dos preparativos
nazistas para a guerra, mas também sobre o tamanho da perseguição que judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias sofriam na mão dos nazistas. Em março de 1936, tropas alemãs ocupavam a Remênia, uma região entre a França e a Alemanha, que havia sido desmilitarizada. Winston se meteu em uma nova polêmica quando apoiou o casamento do príncipe Edward VIII do país de Gales, que abdicou da coroa para se casar com a norte-americana divorciada Alice Simpson. Em março de 1938, com Anschluss, a, a integração da Áustria à Alemanha, ato proibido pelo Tratado de Versalhes. Depois de 3 meses, Hitler pressionou a Polônia, exigindo os 2 territórios que foi perdido durante a Primeira Guerra Mundial, a cidade de Danzig e o corredor polonês. Em 1939, a Alemanha nazista e a Rússia comunista de Stalin assinaram um acordo mútuo de não agressão. Em setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia com ataque relâmpago e conquistou. A Polônia foi derrotada. França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha e no mesmo dia Chamberlain ofereceu a Winston um posto no governo como primeiro Lorde no Almirantado. Em seu discurso diante dos comuns, proferiu uma frase que se tornaria famosa: "Nada tenho a oferecer, senão sangue e trabalho, suor e lágrimas." Com sua brilhante oratória, Churchill manteve a coesão do povo britânico.